Oi, gente, está chegando mais uma edição de O Gol nas Américas. Hoje eu falo direto da Argentina. Estou aqui na Praça Mitre, em San Isidro. Por aqui a turma ainda muito chocada, né, com tudo que aconteceu em La Plata no jogo entre Estudiantes e Universidade de Chile. No programa de hoje, nós vamos destacar o que vem por aí nos confrontos das quartas de final, na Sul-Americana e, claro, também na Libertadores. No nosso quadro de curiosidades, vamos mostrar a escalada de Pedro, que já está no top 3 dos principais artilheiros brasileiros na história da Libertadores. No Radar o Gol, uma novidade que vem direto do Godoy Cruz, adversário do Galo nas oitavas de final. Um ponta esquerda que é destro e vem arrebentando. Vamos falar também do aniversário do Palmeiras e das marcas mais expressivas do clube na história da Libertadores. Tudo isso a partir de agora em O Gol nas Américas. Os confrontos das quartas de final da Conmebol Libertadores já estão definidos e a gente começa falando aqui do cruzamento entre São Paulo e LDU de Quito. É um confronto que já aconteceu algumas vezes em competições da Conmebol. 6 jogos e, curiosamente, 3 vitórias para cada lado. Sempre o mandante levou a melhor nesse confronto. Na Libertadores, 4 jogos, 2 vitórias para cada lado. Eles se encontraram na fase de grupos de 2004 da Libertadores e também na fase de grupos da Libertadores em 2020. E também tiveram um mata-mata. Foi para as quartas de final da Sul-Americana em 2023. Naquela ocasião, a LDU eliminou o São Paulo nos pênaltis dentro do Morumbi após vitória do São Paulo no tempo normal. Outro brasileiro que se classificou até com muita facilidade foi o Palmeiras, né? Definiu a parada praticamente no primeiro jogo com aquele 4-0 em Lima. E o Palmeiras agora vai se reencontrar com o River Plate da Argentina, 4 vezes campeão da Conmebol Libertadores. Na história da Libertadores, os encontros entre Palmeiras e River são 2 vitórias para cada lado. Foram 2 mata-matas, as 2 vezes em semifinais. A primeira no ano que o Palmeiras foi campeão, 1999, e a segunda, adivinha, semifinal em outro ano que o Palmeiras foi campeão, 2020. Portanto, um encontro super auspicioso para o Palmeiras, porque nas 2 vezes deu Palmeiras. Na semifinal de 99, no Monumental, o River ganhou de 1-0, na volta, show de Alex, Palmeiras 3-0 em cima do River. E na semifinal de 2020 foi tudo esquisito, tudo atípico, né? O primeiro jogo em Buenos Aires, o Palmeiras ganhou de 3-0. E no jogo da volta quase conseguiu complicar uma situação que parecia resolvida. Perdeu o jogo por 2-0, mas no final das contas ficou com a vaga. E a Argentina já tem pelo menos um representante garantido na semifinal da Conmebol Libertadores, que vai sair do confronto entre 2 campeões. O Vélez Sarsfield, campeão da Libertadores em 1994, e o Racing, campeão em 67 e que vem num momento especial. Ganhou a Sul-Americana no passado e venceu também a Recopa Sul-Americana nesse ano, batendo o Botafogo. O histórico entre eles é de muito equilíbrio, o resultado mais comum entre eles é o empate. 94 jogos até hoje, 30 vitórias do Vélez, 36 empates, 28 vitórias do Racing, o Vélez só com 2 vitórias a mais, para você ter noção do equilíbrio quando eles se encontram. Só que na Libertadores o aproveitamento é total do Vélez, 2 jogos e 2 vitórias, foi na fase de grupos de 1997. Vitória por 2-1 do Vélez no cilindro de Avejaneda e depois 1-0, vitória também no estádio José Amalfitani. Outro argentino que está do lado da chave do Flamengo e é o próximo adversário do Mengão é o Estudiantes de La Plata, 4 vezes campeão da Libertadores. Estudiantes e Flamengo nunca se enfrentaram na Libertadores, mas já tem um histórico longo quando se trata da Supercopa, antiga competição que a Conmebol organizava. O Flamengo eliminou Estudiantes na primeira fase da Supercopa de 1988, tirou Estudiantes da primeira fase de 1991 e eliminou o time argentino também na segunda fase de 1992. Em mata-matas, a única vez que o Estudiantes passou pelo Flamengo foi nas oitavas da Supercopa de 1994. Bom, enquanto a gente está gravando essa edição de O Gol nas Américas, não há uma definição oficial por parte da Conmebol sobre quem vai passar no confronto entre Universidade de Chile e Independiente. Mas tudo leva a crer que, como a confusão foi criada pela turma de Laú, o Independiente provavelmente vai ficar com essa vaga, né? A violência foi causada pelos chilenos, então a tendência é que a vaga fique com o Independiente. Ainda não está certo, pelo menos enquanto a gente grava este programa. Então, se for mesmo o Independiente, ele vai encontrar o Alianza Lima nas quartas de final.
São 4 jogos em competições da Conmebol, com 2 vitórias do Independiente e 2 empates. E é um confronto super auspicioso, que traz boas lembranças para o Independiente, que eliminou a Aliança na primeira fase da Sul-Americana de 2017 e mais tarde seria o campeão. E na Libertadores de 64 eles se encontraram também 2 vezes. E naquele ano, adivinha, deu Independiente também campeão da Conmebol Libertadores. E o Flusão terá pela frente o Lanús, campeão da Conmebol Sul-Americana de 2013. Fluminense, que já tem alguma história contra argentinos na Sul-Americana, em 6 partidas foram 4 empates e 1 vitória para cada lado. O Flu, em 2006, eliminou o Banfield nas oitavas, caiu para o Gimnasia La Plata nas quartas de final. E teve ainda 2 empates contra o União Santa Fé na fase de grupos em 2022. Esse é um confronto inédito na história das competições da Conmebol, Fluminense e Lanús. O Flu, vice da Sul-Americana em 2009, enfrentando o campeão de 2013. Com a classificação em cima do Godoy Cruz, o Galo vai pegar o Bolívar. O time que está comemorando 100 anos, o time de La Paz, vem extremamente motivado porque sabe que a decisão da Sul-Americana 2025 será no seu país. Não em La Paz, mas em Santa Cruz de la Sierra. O Galo e o Bolívar já se enfrentaram 2 vezes. E esses 2 confrontos, foram na Libertadores do ano 2000, fase de grupos. O Galo venceu no Mineirão por 1-0 e na Bolívia acabou goleado, tomou 4-0. Também teremos na fase de quartas de final da Sul-Americana um confronto Colômbia e Equador. Once Caldas, o campeão da Libertadores 2004, que eliminou o Huracán na Argentina, vai pegar o Independiente Del Valle, 2 vezes campeão da Sula, tentando ser o primeiro tricampeão na história da competição. Once Caldas e Del Valle nunca se enfrentaram em competições da Conmebol. O Once Caldas ganhou o único mata-mata que disputou contra um time do Equador, foi nas oitavas da Libertadores de 2004, quando tirou o Barcelona de Guayaquil nos pênaltis. E o Del Valle não tem sorte contra os colombianos, pelo menos até agora, em competições da Conmebol. Os 2 mata-matas que ele disputou, ele acabou perdendo. A final da Libertadores em 2016 para o Atlético Nacional e, mais recentemente, oitavas de final da Libertadores 2023 para o Deportivo Pereira. Bom, aqui na Argentina, assim, em cada praça, em cada campinho, a galera tá jogando bola. Sempre tem alguém com uma bola, fazendo uma embaixadinha, fazendo ali aquele jogo de golzinho, linha de passe, enfim. E numa dessas praças da Argentina, nasceu mais um talento que o Radar o Gol detectou. Eu tô falando do Santino Andino, jogador do Godoy Cruz, que foi adversário do Galo agora nas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. É um ponta esquerda de 19 anos, mas curiosamente ele é destro. Ele gosta muito de fazer a diagonal, é um cara que dribla bem, ele tem um porte físico interessante, ele aguenta muito essas divididas, essas chegadas mais intensas dos zagueiros, as pancadas. Os pontos fortes do Santino Andino são a arrancada, ele tem uma arrancada, um pite curto muito bom e muita facilidade nos dribles curtos também para iludir os zagueiros. O que tem assim a desenvolver ainda é que ele joga pela esquerda, é destro e a perna esquerda dele não é tão boa. Pelo menos por enquanto, vai ter que trabalhar um pouco mais esse fundamento para se desenvolver ainda mais. Ele tem só 19 anos e antes dos 20 já desperta a cobiça dos times da Europa. O último que veio até Mendoza tentar buscá-lo para levá-lo para o futebol do velho continente foi o Olympiacos da Grécia. Vamos ver quanto tempo ele ainda vai durar aqui em gramados sul-americanos. E no ranking de brasileiros que mais fizeram gols na história da Libertadores, tem mudança ali no pódio, viu? Pedro marca contra o Internacional seu gol de número 25 e agora se iguala ao Fred na 3ª posição dos brasileiros que mais fizeram gols na história da Libertadores. O líder continua sendo o Gabigol, 31 gols. Em segundo, o antigo recordista, Luiz Carlos Bombonato Goulart, o grande Luizão, lá de Rubinéia, 29 gols marcados. E o Pedro, além de subir para esse top 3, deixando para trás grandes nomes, O Palhinha com 24 gols, agora fica na 5ª posição. O Rony e o Bruno Henrique dividem a 6ª posição com 23 gols. O Pedro escalou também, entrando para o top 20 de maiores artilheiros da história da competição, aí independente de nacionalidade.
O Pedro agora é o 16º colocado no geral, empatado, sabe com quem? Além do Fred, Juan Román Riquelme, Louco Abreu, e o menos conhecido, argentino-boliviano, Juan Carlos Sanches. E vem mais por aí para o Pedro, o homem está com fome de gol. Bom, eu estou aqui na cabine onde eu transmiti Palmeiras 0, Universitário 0. O resultado não foi o que o torcedor do Palmeiras esperava, mas é uma semana de festa, porque no dia 26 de agosto o Palmeiras celebra 111 anos de história. O jogo contra o Universitário, esse empate, foi o jogo de número 250 na história do Palmeiras na Conmebol Libertadores. E para aproveitar essa data, vamos falar aqui de alguns recordes. Nesse jogo, o Everton chegou a 78 partidas pelo Palmeiras na Libertadores, é o recordista absoluto. Gustavo Gomes vem logo atrás, alcançou 75 jogos e um pouco atrás vem o Dudu, que já saiu do clube, e o Rafael Veiga, que vem sendo menos utilizado, Rafael Veiga com 59 partidas. E os artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores? Quem são? O Rony, hoje no Atlético Mineiro, cede como grande artilheiro do time na história da competição com 23 gols marcados. E o Veiga outra vez aparece ali na lista dos recordistas com 20 gols marcados. O Everton, nesse jogo, ele acabou perdendo a chance de se isolar como o atleta com mais vitórias na história da Conmebol Libertadores. Ele tem 63 junto com o Fábio, goleiro do Fluminense. Perdeu a chance de chegar à 64ª porque o Palmeiras não passou de um empate com o Universitário. Mas ele pode se gabar, né? O Everton, junto com Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Mike, Dudu, Ademir da Guia e também Junqueira, todos eles com 12 títulos, o Everton pode bater no peito e dizer que é o jogador com mais conquistas na história da Conmebol Libertadores. Então, Verdão, 26 de agosto, data de festa, 111 anos e muita história para contar. A vida segue na Libertadores, depois de um empate morno com o Universitário, mas um grande adversário que vem pela frente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Gol nas Américas, hoje gravado diretamente aqui da Argentina, na Praça Mitre, em San Isidro, para onde a gente vem sempre aqui a convite da Conmebol e da Mídia Pro para fazer as transmissões em português da Libertadores e da Sula para o mercado internacional. Espero que a gente se veja novamente na próxima semana, trazendo muito mais informações, estatísticas, curiosidades, fazendo o programa com muito carinho para você que nos acompanha mais uma semana. Um grande abraço, a gente se vê.